Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, com grande alegria, celebramos a Quinta-feira Santa. Iniciamos o nosso Tríduo Pascal, os eventos da nossa salvação. E para a gente celebrar esses dias, a primeira coisa que a gente tem que colocar no lugar, é aquilo que é a nossa fé. A maior parte das pessoas já não recebeu mais na catequese e já não recebem nas pregações aquilo que é a situação básica da humanidade. A humanidade precisa de salvação. Se a gente não entende que nós estamos perdidos, tudo o que Jesus vai realizar na quinta-feira à noite, na sexta-feira, morrendo na cruz, e o triunfo que vai ser a sua ressurreição, nada disso tem o mínimo sentido. As pessoas olham para a morte de Cristo na cruz como se fosse simplesmente um evento histórico de uma injustiça, um homem bom que foi injustiçado e morreu na cruz. Uma crueldade, um crime, nada mais do que isso. Mas não é somente isso que aconteceu. Sim, Jesus historicamente morreu na cruz. Jesus, sim, foi vítima de uma grande injustiça. A morte de Cristo na cruz foi um crime, o maior dos crimes. Mas existe uma outra realidade invisível acontecendo. E a realidade invisível que acontece ali na cruz é a realidade da nossa redenção. A realidade que nós somos salvos. Mas como é que você vai explicar? Como é que você vai falar da salvação para uma pessoa que não se sente perdida? Então, antes de nós falarmos dos eventos salvíficos desses dias, nós precisamos firmar a nossa fé num dogma. E o dogma é o dogma da redenção. Ou seja, nós, seres humanos, por causa de nossos pecados, estamos condenados ao inferno. Ou seja, é necessário nós nos darmos conta disto. Nos darmos conta de que o inferno existe e ele não está vazio. Ele não está vazio porque nele existem pelo menos bilhões e bilhões de anjos. Anjos decaídos, anjos que foram condenados eternamente ao inferno. E não somente. Seres humanos. Seres humanos foram condenados ao inferno. A Bíblia, por exemplo, fala de Judas, o filho da perdição. Os exorcistas, que a todo momento têm que confrontar os demônios nos exorcismos, recebem, sim, nos exorcismos, notícias de pessoas condenadas ao inferno. E nós? Nós estamos aqui nesse mundo e temos a nossa alma em perigo. Nós podemos realmente ir para o inferno para sempre. E Jesus, movido de compaixão, movido de um amor eterno, veio a este mundo para nos salvar. O que nós vamos celebrar no Tríduo Pascal são os eventos salvíficos, os eventos salvadores que nos resgataram do inferno. Então, iniciamos esse tempo santíssimo, o tempo mais santo do ano litúrgico. Mas para nós entrarmos nesse tempo santo, nós precisamos entender o abismo do qual nós fomos resgatados. Então, aqui, esse ponto precisa ficar fixado no nosso coração. Deus é amor. Deus é amor infinito. Mas acontece que anjos rebeldes se voltaram contra este amor. Anjos maus se revoltaram contra Deus. E estes anjos maus que se revoltaram contra Deus por inveja, viram que Deus estava planejando que os seres humanos iriam ocupar o seu lugar lá no céu. Os tronos que antes pertenciam aos anjos, agora iriam pertencer aos seres humanos. Os anjos
maus, por inveja, fizeram o pecado entrar neste mundo. Então, nós estamos aqui diante de uma batalha. Para entender o que acontece no tríduo pascal, é necessário lembrar esta batalha entre Satanás e os seus anjos e Jesus. Jesus irá sair triunfante e vencedor desta batalha e irá carregar como troféu de seu triunfo, de sua vitória, podemos dizer assim, como o botim de sua vitória, ele irá levar nossas almas para o céu. Nós somos salvos. Ele veio, lutou por nós e nos resgatou. Essa é a maravilha que nós estamos celebrando. Então, nós, na Quinta-feira Santa, nos reunimos com Jesus e com seus apóstolos no cenáculo. O que é que Jesus fez ali? Na última ceia. Jesus sabia que na Sexta-feira Santa ele seria entregue à morte e seria crucificado. Pela morte de Cristo na cruz, Jesus vence o demônio, mas uma vez que nós estamos salvos, aquilo que a igreja chama de salvação objetiva, agora seria necessário, ao longo dos séculos, aplicar essa salvação para cada um de nós. Aplicar essa salvação nas nossas vidas. Sim, Jesus pagou o preço. Sim, Jesus nos resgatou, morreu na cruz por nós. Nós fomos salvos. A humanidade inteira foi salva. O preço, o amor, para usar uma outra palavra no lugar de preço, o amor com que Cristo amou na cruz é suficiente para resgatar a humanidade inteira, de todos os tempos, de todos os lugares. E se mais uma humanidade houvesse, ainda haveria a possibilidade de que ela fosse resgatada. Só que esta salvação precisa ser aplicada na vida de cada um. Ela precisa entrar na minha vida. Jesus salvou. Mas agora, no tempo da igreja, ao longo dos séculos, a igreja precisa agora aplicar essa salvação na vida de cada um. É a salvação que se dá pela conversão, pelo batismo, pelo perdão dos pecados, pela Eucaristia. Então, o que teria sido Jesus morrer na cruz, na Sexta-feira Santa, se na noite anterior, na quinta-feira, ele não tivesse instituído o sacerdócio católico? Sim. Para a gente entender realmente o que aconteceu naquela última ceia, a gente tem que parar e pensar assim: o que é que seria da minha vida se não houvesse padres? Imagine um mundo sem padres, sem sacerdotes. Um mundo onde, para ser salvo, você não pudesse receber os sacramentos. Não houvesse mais a Eucaristia celebrada, não houvesse o perdão dos pecados no confessionário. Pense, se coloque nesse lugar, para você entender realmente por que é que nós devemos fazer festa, por que é que nós temos que acender todas as velas do altar, por que é que a igreja canta o Glória nesta noite santa, de Quinta-feira Santa, por que é que os sinos festivamente tocam durante o Glória da Quinta-feira Santa. Você tem que pensar: o que seria de minha alma se eu nunca tivesse encontrado um padre? Um padre que erguesse a mão e dissesse: eu te absolvo dos teus pecados.
Que miséria! Que miséria seria de nossas vidas! A grande miséria de nunca ter encontrado um padre. A grande miséria de não ter recebido esta misericórdia de Deus chamada sacerdote. Como dizia o santo cura d'Ars, o sacerdote é um dom, é um presente, é uma dádiva do coração de Jesus. Na última ceia, o coração de Jesus, Jesus nos amou, Jesus pensou em você. Na última ceia, Jesus pensou em você, não é em você no geral, não, em você, põe aí o seu nome. Jesus pensou em você e disse, eu vou instituir o sacerdócio. Porque essa pessoa, lá no século 21, vai precisar de um padre que o absolva. Vai precisar de um sacerdote que o perdoe. Jesus tinha diante dos olhos dele o seu rosto, quando ele ordenou os seus apóstolos no sacramento da ordem, quando ele disse, fazei isto em memória de mim. Ele deu esta ordem. E dando a ordem, deu o poder. E dando o poder, fez os 12. Que misericórdia! Que misericórdia! Dali, daquele cenáculo, dali, da última ceia, brotam rios de salvação para a humanidade. Dali partiram sacerdotes missionários que atravessaram os mares, escalaram as montanhas, foram nos 4 cantos do planeta para levar não somente a mensagem, para levar a salvação, para erguer a mão e dizer eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para armar milhões de altares pelo mundo e dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Corpo que é dado, sangue que é derramado, e aplicar as graças do Calvário, as graças que o Cristo conquistou, a vitória que Cristo conquistou na derrota de Satanás na Sexta-feira Santa, aplicar isso em nossas vidas. Meus queridos, é Quinta-feira Santa, é Tríduo Pascal, e nós, alegres, juntamente com os anjos admirados, louvamos a Deus e dizemos, Senhor, a eternidade não será longa o suficiente para cantar as vossas misericórdias. A eternidade não será longa o suficiente para cantar a misericórdia do sacerdócio, a misericórdia da Eucaristia. A eternidade começa agora, a eternidade começa nesta noite, começa nesta Quinta-feira Santa, em que nós louvamos a Deus. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Onde está o amor e a caridade? Deus está aí. Que caridade, que amor, ao pensar em nós, ao instituir o sacerdócio, ao nos dar a santa e divina Eucaristia. Que seja abençoada esta Quinta-feira Santa e que esses rios de salvação